Ok, então agora eu vou começar mostrando o portfólio que eu fiz, né? O foco foi realmente para mostrar para arquitetos e arquitetas as minhas fotos. E de capa eu coloquei uma foto minha, por quê? Porque são várias séries diferentes. Quando eu mostro só uma série específica, aí eu gosto de colocar na capa a foto, uma das fotos do portfólio, mas como tem várias fotos diferentes, eu resolvi colocar uma foto minha, né? Aí aqui é uma apresentação, eu acho legal, né? Vocês pensarem em apresentação, não precisa ser nada refinado. Aqui eu falo que a minha relação com fotos começou quando eu ainda era criança, né, com as câmeras do meu pai, que o meu pai ele gostava de fotografar, apesar de não ser fotógrafo, ele tinha câmeras para fotografar os pacientes dele de medicina e tudo mais. E aí, com isso, a família cresceu e ele começou a fotografar a gente. E aí eu cresci já meio que nesse universo. Aí na faculdade eu fiz comunicação social e a gente estuda módulos de fotografia. E aí na fotografia, daí realmente eu vi lá que era o que eu queria seguir. Né? Em 2013 eu fundei o Belém Fotos para divulgar Belém por meio de fotos, o objetivo era esse. E aí, né, em 2016 eu montei meu primeiro estúdio e a fotografia para mim, ela na verdade é uma linguagem, uma forma de expressão. Então, acho que resumidamente, né, na minha apresentação, o principal, acho que para mim é isso, né, que a fotografia é uma forma de mostrar como eu vejo o mundo. Então, o que vocês vão ver nas próximas no meu portfólio são fotos de lugares que eu gosto de ir, de Belém, na Amazônia como um todo, são fotos de viagens. Então, eu gosto muito de deixar claro isso no portfólio, né? Que as fotos que estão aqui são um reflexo da minha vida, das minhas experiências de vida. E aí aqui tem uma apresentação, né? Então, vocês podem fazer uma apresentação direta ao ponto, né? Ou então vocês podem também fazer alguma coisa mais, né, criativa. E eu acho que essa foto também, que o Bernardo tirou, inclusive, eu gosto muito, porque é uma foto que representa bastante o lugar que eu mais gosto de fotografar, né? Que é Belém, nas ilhas de Belém, essa parte da natureza. Então, é uma foto que acaba me representando bastante, né? Então, vocês podem pensar nisso, né? Num modelo assim, também, de repente, uma apresentação de vocês com alguma foto. E aqui, como é um portfólio voltado para arquitetos, aí eu coloco, né, como é que funciona o meu trabalho. Então, primeiro, eu pergunto para os arquitetos qual tipo de fotos eles têm interesse, se é de Belém, da Amazônia, se são fotos urbanas, se eles preferem fotos vertical ou horizontal, se eles têm a dimensão do quadro, porque imagina, se o arquiteto fala, Lucas, eu preciso de uma foto 30 por 45. Então pode ser até de celular, né? Não precisa ser uma foto de câmera. Então eu consigo, né, fazer impressões assim com o celular. Agora não, se for uma foto acima de 1 metro, aí não, eu já tenho que, né, ver fotos que foram feitas com sensor maior e tudo mais e analisar a qualidade. Então essa pergunta é importante. Aí eu faço aqui as perguntas importantes que eu acho, né, que o arquiteto, né, para ajudar o cliente do arquiteto a encontrar a sua foto. E aqui embaixo eu coloco as séries que estão no portfólio. Aí tem 4 séries: uma de paisagens ribeirinhas, uma de fotos da Amazônia, uma de fotos abstratas e uma de fotos urbanas. Isso que está aqui, gente, é o que a gente vai ver daqui a pouco no meu catálogo do Lightroom. Tá? Nas coleções do Lightroom, vocês vão ver que está, não exatamente com esse tom, mas vai estar assim também. Beleza? Aí vai ficar bem fácil de organizar o portfólio de vocês, se o Lightroom de vocês estiver organizado também. Então, tá tudo certo até aí? Tudo ok? Tudo ok, tudo ok. Maravilha. Então tá. Aí a partir disso eu começo a mostrar minhas fotos, as séries eu vou passar rápido para vocês, né? Então, e aí essa primeira série de paisagens ribeirinhas, né, é uma série que eu fiz há um tempão com o Bob, né, o Bob Menezes, na época que eu tive um grupo de estudos com ele, e aí a gente identificou algumas características, por exemplo, fotos na vertical e em preto e branco, né, e fotos feitas com essa pegada mais ribeirinha, seja em Belém ou no interior do Pará. E, e aí essa é a primeira série, né, que eu mostro, e assim, tem alguns padrões, né, que ajudam, né, a organizar nessa série. Então, pelo fato de ser preto e branco, pelo fato de serem todos na vertical, elas combinam, né, para fazer layout, né, essas combinações que os arquitetos gostam. E aí tem muito mais fotos do que isso, então eu coloco só algumas realmente para os arquitetos terem uma ideia, mas se eles precisarem de outras, eu tenho também.
E aí a outra série é de fotos da Amazônia, né, que são fotos mais turísticas. Eu pensei muito na COP também para fazer essa série. Então, aqui tem fotos 5, né, das Ilhas de Belém, aí já tem outros formatos, seja na vertical, na horizontal. Tem bastante pontos turísticos também, né, Velo Peso, Mangal, ilhas. Então, essa série foi bem pensada para isso mesmo. E aqui, né, a terceira série é de fotos abstratas. Então, durante a pandemia, né, como eu não podia fotografar, não podia sair para fotografar, eu fiquei muito tempo editando e eu participei de um grupo de estudos do Ateliê Fotô, que é a daqui eu dentro, então, e aí um dos resultados foi essa série. Então, são fotos mais abstratas, né, que não tem a ver com uma localização específica, né, então tem a ver com minimalismo, né, com calma, com tranquilidade. Então, é uma série que demorou um pouco mais para fazer, mas eu gostei bastante. E assim, eu acho que é muito importante a gente parar para editar essas fotos, porque essas fotos são resultados só de edição. Eu já tinha feito elas há muito tempo, e aí, na pandemia, eu editei, né, e criei essa série lá na Ateliê Fotô. Então, são só paisagens abstratas. Aí, essa última série de fotos urbanas são fotos de viagens, né? Então, quando eu estou viajando, eu aproveito para levar a câmera para fotografar. E como passei também um ano fora, então tem bastante fotos, né, de fora também. E aí, beleza, aí tá. Aí essa é a parte de fotografia, né, do portfólio. Aí depois, né, da parte de fotos, vocês podem falar também dos processos de vocês. Então, não sei, novamente tem que ver qual a finalidade dos portfólios que vocês vão fazer. No caso, como aqui é para arquitetos, olha, então eu coloco aqui uma opção para o arquiteto. Olha, se vocês quiserem, se eles quiserem, eles podem mandar uma imagem do projeto e eu faço uma simulação digital no Photoshop com a minha foto para ver se eles gostam ou não, né? Para antes de comprar, eles verem se fica legal ou não a foto. E também eu deixo aqui embaixo, olha, um link do Dropbox. Então, eles podem baixar todas as fotos para eles usarem nos projetos deles. Então, eles não precisam nem me pedir essas fotos. Eles podem usar nos projetos e, se vender, aí eles me acionam para a gente poder, né, mandar fazer o quadro e tudo mais. Então, é outra coisa que já facilita, né, o processo. Aí eu falo novamente sobre os meus processos de impressão de quadros, de impressão de fotos. Aí eu falo que as fotos sempre assim, papel com qualidade de museu, né, com moldura de adição à qualidade também. Coloco o prazo de entrega de até um mês e tudo feito na Max Color, né, que a qualidade é muito boa. Aí eu falo sobre entrega e instalação dos quadros, que já está incluída nos preços, né? E aqui, por fim, antes dos preços, aqui está o valor, já vou chegar lá, está faltando uma página que eu quero incluir, que é de prova social, para colocar depoimentos dos meus clientes e tudo mais. Eu já pedi para eles, mas tipo, dois me mandaram, mas eu quero colocar 3 depoimentos, aí fica bem legal. Então, dependendo do portfólio de vocês, pode ser interessante ter depoimentos, né? Então, o trabalho do Lucas é muito bacana e tal, tal, tal. E aí já é legal para ter antes de chegar nos valores. E aqui são os valores, né? Hoje em dia eu estou, na maioria das minhas fotos, eu estou trabalhando com esses valores, até 40 por 60, 1957, até 60 por 90, 2.723, e até 80 por 123, 1.878. Aí são quadros com moldura, com vidro, né, um papel qualidade de museu, tudo certinho. Ano passado, eu estava com. Os valores estavam bem mais altos que esses, mas eu tava colocando tiragem, né? Tipo assim, a tiragem de 1 a 10 quadros, né? De 1 a 5, mas eu percebi que os meus clientes eles não estavam percebendo, dando tanto valor nisso. Eles não estavam, né, percebendo o valor nisso. E o que, que eu fiz? Eu tirei as tiragens e reduzi o preço, né? Então, hoje em dia, eu não tenho mais tiragem, e aí eu reduzo o preço para ir na quantidade, né? Aí aqui embaixo, forma de pagamento e meu contato. Aí, deixa eu
Parar de compartilhar. Tudo certo, tranquilo? Tudo certo. Então, agora deixa eu colocar aqui no live. O que vocês acharam? Enquanto tu procura aí, eu tive uma dúvida aqui, eu levantei a mão para ti, para não atrapalhar. Quando tu fala em tiragem tu fala em várias, por exemplo, assim, no caso de quadro, tu pega a mesma imagem e faz vários quadros, ou tu faz uma única imagem? Beleza, legal. Quando eu falo em tiragem, é a quantidade de cópias que eu posso fazer de uma foto. Então, por exemplo, tem fotógrafos que falam, olha, essa foto é tiragem de 10 unidades. Então, eu só posso imprimir 10 unidades, não posso imprimir mais que isso. Né? Então, tem fotógrafos que falam, não, só 5 tiragens. Né? Então, no mundo todo, só vão ter 5 quadros dessa mesma foto. E aí o fotógrafo tem que ter tipo, uma seriedade também muito grande para não enganar, né, os clientes, né? Então tem que ter um controle muito bom para realmente ter a quantidade certa, né, de cópias. Aqui, gente, olha, eu abri o meu Lightroom. Vocês estão vendo bem o Lightroom aí? Vamos sim. Dá sim. Ótimo. Então, não sei se alguém já faz isso, mas se alguém já faz, me avisa. Se não, eu acho muito legal a gente ver aqui na parte de coleções, no Lightroom, tá, e criar os nossos projetos fotográficos. Eu costumo dizer que as coleções, né, são pastas criativas, onde a gente pode realmente, né, pensar fora da caixa. A gente não tem nenhum compromisso aqui de a gente vai ter que acertar sempre. Não, tem várias coleções e algumas funcionam, outras não. E eu vou tentando, né? Porque se a gente for parar para ver, olha, nesse meu catálogo tem 29 mil fotos, 29.600 fotos. Se eu não organizar, fica tudo uma bagunça e eu nunca vou achar nada. Então, como é que eu gosto de fazer? Aqui, olha, tem um conjunto de coleções chamado Projetos. Então, vim aqui no Lightroom, né, criei um conjunto de coleções. Um conjunto de coleções é bacana porque a gente pode colocar várias coleções dentro. Né? Então, aqui nas coleções, né, tem esse conjunto de coleções de projetos, e aqui tem, né, os meus principais projetos que eu mostrei no meu portfólio. Então, essa série aqui de abstrações é aquela das paisagens abstratas. Esse projeto aqui em torno é o das paisagens ribeirinhas. Aqui em casa da pandemia, né, eu não estou mais, eu não estou. É uma série que eu comecei, achei muito bacana, mas que eu parei de fotografar, mas está aqui guardado. Né, mas essa eu não uso no portfólio. E tem a série Cidades, né, que é de fotografia de rua e de fotos da Amazônia. Então, quando a gente organiza assim, fica muito fácil a gente organizar a gente achar nossas fotos. Então, aqui no conjunto de coleções de abstrações. Então, se eu quiser achar a série que está lá no meu portfólio, eu venho aqui, olha, abstrações, tá preto e branco e paisagens abstratas. Olha como é simples. Aí as fotos estão aqui, né? Se eu quiser, o que é legal também é que isso aqui parece uma mesa, né? Então, se eu quiser colocar essa foto para cá, eu coloco. Se eu quiser movimentar, eu vejo. Né? Então, fica muito bacana de estar organizando e constantemente eu vou mudando também essa série. Aí vocês estão vendo que tem aqui um conjunto de coleções de versões antigas. Olha só quantas versões eu fiz, né, até chegar nessa. Então, eu fiz várias versões e eu vou deixando salvo. Né? Por quê? Porque vai que com o tempo eu quero rever o que eu fiz. Né? E aí tem aqui várias versões salvas. Né? E é como se fosse a evolução, né, do teu tratamento da imagem, né? Bacana, legal, E aí eu posso ver. E é até interessante isso, porque às vezes passa um tempo, né? E aí eu volto na primeira versão e eu acabo gostando mais da primeira versão do que da atual. E aí a gente muda o nosso olhar o tempo todo. Às vezes eu prefiro a atual, às vezes eu gosto da antiga. E é legal que a gente pode estar sempre renovando, né, o acervo. E aqui tem também um conjunto de coleções que eu aconselho vocês a fazerem, que é de séries. Dentro dos projetos, né, vocês podem criar pequenas séries. Então, aqui eu tenho várias séries, né, de 2 fotos, olha, de 3 fotos. Então, não é um conjunto grande, mas se eu precisar, né, de
está trabalhando só com poucas fotos. Tem aqui várias séries pequenas dentro desse projeto. Ó. Então, de repente, alguém fala, poxa, Lucas, eu queria 3 fotos, e preto e branco, bem minimalista, para decorar uma sala. Está aqui, olha, 3 fotos, tem uma combinação pronta. E aqui, novamente, gente, deixem a imaginação de vocês, né, bem livre, assim, para vocês criarem à vontade aqui as coleções, porque, novamente, não tem certo e errado. E é bacana porque numa dessas, né, pode ter um conjunto bem legal que vocês nem estavam percebendo, né? Então, claro, eu não fiz isso daqui também da noite para o dia. Desde 2020 eu tenho trabalhado, né, nas minhas coleções do Lightroom, e aí vocês podem encontrar vários caminhos interessantes dentro de um projeto. Então, acho que vale muito a pena. Acho que vale muito a pena vocês criarem nos projetos essa parte de série também. E, Lucas, Pois. essa foto ela pode estar em mais de uma pasta? Como é que faz assim, a organização? Desculpa. Ela pode aparecer em mais de uma pasta aí, no caso, de repente? Foto? Última pergunta, Gustavo. Isso que eu acho muito legal. Pode aparecer, então, uma foto que esteja bem aqui nessa série, S1, pode estar na S3, sem problema nenhum, pode estar na S4, e o que é mais legal das coleções é que não duplica o arquivo original de vocês, que está no catálogo, que está no HD, isso aqui é só uma referência da foto. Então, tanto que se eu apagar essa foto daqui, olha, não vai estar deletando do HD, só apaga da coleção. Então, novamente, isso aqui é legal que vocês imaginem uma mesa branca com todas as fotos de vocês. E aí é como se vocês pudessem organizá-las de várias maneiras, né? E ter essa vantagem de poder duplicar sem estar duplicando realmente no HD, né? Aqui está só fazendo uma cópiazinha. Tá, então, o catálogo é como se fosse um fichário de atalho de lá do teu catálogo. Isso, perfeito. O catálogo é a maior organização que tem. Isso. Aí dentro do catálogo aí vai ter as pastas, que são a organização mais rígida, né? Aqui, que está o HD e tudo mais. E aqui que a gente está trabalhando hoje são as coleções, que eu acho que as coleções aqui são o grande diferencial do Lightroom, na minha opinião, assim, que a gente pode realmente viajar da maionese e criar nossos projetos fotográficos. Agora, Lucas, me diz uma coisa, quando tu está fazendo tratamento, tu trabalha só com Lightroom ou tu trabalha com Lightroom e com Photoshop? Bacana. Nessas fotos autorais, eu uso 99% das vezes só o Lightroom mesmo. O Photoshop é muito raro eu usar. Eu usava Photoshop mais na parte de tratamento de pele, quando eu fazia ensaio, mas esse ano eu não estou mais fazendo ensaio, né? E aí não estou usando mais Photoshop. Eu gosto de usar o Photoshop também para ver o tamanho da imagem. Então, às vezes eu tenho dúvida se a foto chega a mais de 1 metro ou não chega. Aí eu vou para o Photoshop e consigo ver direitinho, né, a dimensão exata da foto. Entendi. Mas para tratamento, realmente, estou usando... Aí essas fotos que já saíram, que tu fez no catálogo, que já sofreu tratamento, ela já está... Para mim, eu baixo ela em RAW, né? Ela vai para o catálogo, e depois eu faço tratamento nela e crio uma pasta fotos tratadas, não é isso? Que aí eu converto ela em JPEG. Ela fica na parte final já em JPEG ou ela continua em RAW? Bacana. Mas depende da finalidade, né? Por exemplo, se for para imprimir no Marconi, lá na Maxicolor, aí o que eu faço? Eu venho bem aqui na arquivo, exportar, eu já tenho esse preset bem aqui, olha, impressão Maxicolor. E aí vai para a pasta imprimir, né? Quando eu exportar, aí o tamanho do arquivo, olha, em máxima resolução, então eu deixo desmarcado, eu deixo 240 dpi ou 300, né? Mas eu deixo por guardado 240. E aqui, olha, quando a gente vai ver configuração do arquivo, está em TIFF. Olha, está em TIFF, porque assim, tem o arquivo RAW, né? Aí abaixo do RAW vai ter o TIFF, o PSD, e aí
Lá embaixo vai estar o JPEG. O JPEG é mais para internet, né? Então, quando eu vou Isso. imprimir no smartphone, eu coloco em TIFF, sem compactação, e no espaço de cor para foto RGB, com 16 bits. E aí, essa configuração aqui, para mim, já vai entregar a melhor qualidade para eu estar imprimindo lá no Marconi, né, na Maxcolor. Aí, só exporto. Agora não, se for para rede social, aí aqui aí eu já coloco o JPEG. Agora, uma coisa interessante, né, tipo, que eu tô eu comecei a fazer, mas não terminei. Depois que eu exporto, eu quero colocar os arquivos TIFF, né, todos na nuvem também, o que forem 5 estrelas, né, para ter mais uma cópia na nuvem, porque hoje em dia as minhas fotos estão mais no HD, né, tá em 2 HDs, quando são muito importantes em 3 HDs, e é uma parte pequena está na nuvem, então eu quero colocar mais em TIFF, né, porque se der problema nos HDs, tudo certo com a exportação? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Então, olha, vocês estão vendo que aqui, por exemplo, nessa série aqui de abstrações, né? Olha a quantidade de pastas que tem, a quantidade de fotos, e muitas fotos aqui, eu nem sei a quantidade total, e vocês viram que no portfólio tem só 10 fotos, né, de abstrações. Então é isso, a gente cria muitas coleções, muitos conjuntos de coleções para estar filtrando esse material, para ver o que funciona, o que não funciona, para no final, né, colocar realmente o que a gente gosta no portfólio, né, não é colocar tudo, é só o que a gente acha interessante. Aí aqui embaixo, olha, tem um conjunto de coleções da série Entorno, que é de paisagens ribeirinhas. Então, olha, se eu quiser achar o que está no portfólio, está aqui, olha, Entorno, verticais, portfólio. Está tudo tranquilo de achar, é fácil, achei o segundo. Aí aqui eu tenho uma série, olha, um pouquinho maior, de 20 fotos. Então, se eu quiser ver outras fotos, tem aqui mais possibilidades, se eu quiser mandar mais opções. Aí tem versões antigas, novamente. Olha, quantas versões antigas tem. E tem as séries também. Então, né, eu tenho, né, outras opções, né, que tem a ver com o universo ribeirinho, né, e que não estão, às vezes essas fotos estão no projeto, às vezes não. E aí, se eu precisar de alguma combinação, eu posso recorrer aqui, né? Então, acho muito legal vocês pensarem nisso, né, nessa questão de não só dos projetos, né, que são as fotos portfólio, mas nessas séries pequenas também, que às vezes pode estar fazendo díptico, tríptico, né, e pode ficar interessante. Depois, no entorno, aí aqui, cidades, são as fotos de viagem. Aí olha aqui, cidades, portfólio. Então, vocês estão vendo que tem uma estrutura, né, por trás de cada conjunto de coleção. Uma estrutura que se repete, né, que facilita muito, né, para que eu encontre, né, as fotos que eu precise. Então, olha, a quantidade de séries também que tem aqui de fotografia de rua, né, tem muita coisa. E é um acervo que só aumenta, né, na verdade, porque eu estou sempre fotografando, estou sempre alimentando, só vai parar de aumentar se realmente eu parar de organizar as fotos, que é o erro que às vezes a gente cai, né? A gente para de editar, a gente só fotografa. Tem muita coisa que a gente tem coisas que eu não coloco no portfólio. Tem projetos que são só para mim, que eu não mostro para ninguém também. Então, olha, fotografia de rua Belém, fotografia de rua. E é isso que eu acho bacana do Lightroom, que dá para colocar, né, tudo que a gente acha interessante, seja as fotos de portfólio que a gente vai divulgar, seja de projetos que vão ser só para a gente ter, para a gente, né, tá organizando. Aí aqui, olha, fotos da Amazônia. Esse aqui ainda está em construção, né? Então ainda não está perfeito, ainda não está muito legal, mas aí são mais fotos em cor, né? Fotos bem regionais mesmo, que eu fiz pensando para a COP, né? Então estou pensando em fazer cartões postais, né, souvenirs, tudo mais. Então tá aqui, olha, o material organizado. Se alguém falou que a gente tem um material para COP, tá aqui, olha, eu pego 17 fotos, envio e tá tudo certo. Então o Lightroom é muito legal. Agora, claro, eu estou falando muito dessa questão de venda de foto, porque é o que o portfólio é voltado, mas não precisa, se o foco de vocês não for venda, pode ser também um portfólio só para vocês mesmo, né? Um portfólio autoral, para de repente vocês participarem de edital, de concursos fotográficos,
ou então o portfólio só para vocês terem organizado fotos para vocês mesmos, né? Então, vocês podem pensar em várias possibilidades, né? Aqui eu sou tão viciado em coleção do Lightroom que eu tenho até uma coleção de venda de fotos, né? Então, eu coloco aqui o nome dos clientes, e o que eu já vendi também para cada cliente. Tem também aqui, eu coloco redes sociais, planejamento. Então, as fotos que eu quero postar no perfil do Belém Fotos, as fotos que eu quero postar no meu perfil pessoal. Realmente dá para a gente fazer muita coisa legal aqui na parte de coleções do Lightroom, né? E aí eu queria queria compartilhar com vocês também. Eu fiz aqui esse Word, né, só para ajudar vocês a montar o de vocês também. Então, eu acho que o primeiro passo é pensar o que vocês querem contar com as fotos de vocês. Aí, vocês podem pensar, né? Poxa, eu quero falar mais sobre a minha região, então vocês podem pensar em uma série de fotos da Amazônia. Não, eu quero falar mais sobre fotografia de rua, então pode criar uma série de cidades. Né? Não, eu quero, de repente, mostrar minhas fotos de viagens. Então, vocês podem pensar, acho que o primeiro passo para fazer um portfólio, acho que é pensar nisso, né? O que vocês querem contar a partir das fotos de vocês, quais histórias vocês querem contar, e a partir disso vocês vão para as coleções, né? Aí vocês vão juntando as fotos de vocês em cada caixinha dessas e vai vendo o que combina, o que não combina, né? E aí vão trabalhando, né? Como eu disse, essas séries eu trabalho há muito tempo, desde 2020, né? De maneira bem organizada. Então não é uma coisa rápida que a gente constrói, mas depois que está pronto é muito legal, né? Porque realmente a gente vê o nosso material organizado. E aí, a partir disso, né, depois disso, na verdade, vocês vão partir para a seleção de fotos, né, com as coleções, os conjuntos de coleções, e aí vocês se perguntam também, essas fotos vocês vão mostrar para quem? Né? São fotos que vocês vão mostrar para arquitetos, para curadores de arte, ou para clientes, né, dependendo do público de vocês, aí é legal adaptar, né, o portfólio. Por exemplo, se eu fosse mandar o meu portfólio para um curador de arte, provavelmente eu ia mandar essa série aqui de paisagens abstratas, né, que é uma série que eu acho que eu trabalhei bastante para isso, até no Ateliê Foucault, eu foquei bastante, né, nessas fotos para exposição. Agora, se for para um arquiteto que gosta muito de Belém, aí eu mostraria essa série mais regional aqui. Então, é importante vocês pensarem também nisso. Para quem que vocês vão mostrar esse portfólio? É para um concurso, é para um edital de arte, né? Então, isso aí vai nortear bastante também, né, as fotos que vocês vão escolher. E aí aqui tem várias outras coisas, né, que vocês, depois que as coleções, os conjuntos de coleções estiverem prontos, vocês podem usar as fotos para as redes sociais de vocês, para o site de vocês, para exposições, para links, para catálogos. Por isso que eu acho que é muito legal ter esse material organizado, porque depois que estiver organizado, vocês vão ter inúmeras possibilidades, né, do que fazer com esse material. E aqui também, sobre a precificação de fotos, né, fica muito em aberto, eu acho que não existe também um valor certo, um valor errado. E vocês têm as fotos de vocês, então agora realmente é colocar um portfólio legal e fazer chegar no público que vocês querem, né, independente de quem seja. E aí outra dica legal de portfólio depois que vocês estiverem com as fotos selecionadas e tudo mais, vocês pegarem modelos bacanas do Canva. Não sei se alguém usa Canva, mas o modelo que eu peguei desse portfólio foi de lá. Então, lá eles têm designs interessantes e tem até de graça, né? Eu tenho a versão paga, mas tem vários gratuitos que são legais para vocês para facilitar essa parte do design, né? Porque design já é uma coisa mais difícil, né? Então, eu fiz por lá.